Meu nome é Salomão Saraiva, sou professor de Processo Civil aqui do Instituto Florence de Ensino Superior do Estado do Maranhão. Meus queridos e queridas, convido-lhes a ter em mãos o nosso material de apoio, que é a apostila. Então, de antemão, peguem sua apostila e, de forma associada e indispensável, o Código de Processo Civil Brasileiro, que é a Lei 13.105 de 2015. Por favor, consultem o Vadmecum, consultem também a apostila e deixem ela ao lado de vocês, posto que iremos utilizá-los continuamente na nossa aula. Pessoal, assim sendo, vamos entrar em contato aqui com a apostila de vocês, que já se encontra no portal. Pessoal, na página número 2 do slide número 3, na página 2 do slide 3, nós encontramos pontualmente, pessoal, informações condizentes a lide, processo e procedimento. Vejam aí, por favor. Na página número 2 do slide número 3, encontramos informações condizentes a lide, processo e procedimento. E nesse contexto interregno, nós devemos deixar claro, pessoal, que existe uma abissal, uma profunda, uma inexorável distinção entre direito material e direito processual. Então existe diferença entre direito material e direito processual. Essa distinção ontológica entre direito material e direito processual, ela é de importância inexcusável para nós podermos avançar os estudos. No que tange ao direito material, pessoal, nós encontramos as disciplinas que vão instruir todas as relações jurídicas humanas. Digo-lhes, portanto, que o direito material vai desaguar pontualmente nas relações intersubjetivas que são formadas entre as pessoas humanas. Então veja, o direito civil, o direito do trabalho, o direito penal, o direito administrativo vai estabelecer uma série de caleidoscópio de relações humanas. Evidentemente, há matérias como direito administrativo, direito tributário, que vão desaguar uma relação entre o ser humano com o Estado ou até mesmo entre Estados. Ao bem ou veres, ao bem da verdade, lembrando que as pessoas podem ser pessoas naturais, pessoas jurídicas. As jurídicas de direito público e as de direito privado são as suas subdivisões. Recapitulando, o direito material, ele trata pontualmente, pessoal, das relações humanas, das relações do cotidiano humano. Faz referência, portanto, a um complexo de intersubjetividade entre que pessoas, seja naturais ou jurídicas, estabelecem vínculos associativos de direitos e de deveres. É uma conjectura, portanto, para as matérias de direito civil, direito penal, direito administrativo, direito tributário, tá? As matérias em gerais que envolvem, pessoal, direitos e deveres no âmbito das relações humanas. Agora, pessoal, na outra toada, nós temos o direito processual, também chamado de direito instrumental. Esse direito processual, esse direito instrumental, ele trata pontualmente da atuação do Estado, trata pontualmente, pessoal, da participação do Estado no que tange a resolução ou até mesmo a autocomposição de situações em que envolvem a estrito conflito de interesses. Então, o direito instrumental, o direito processual, ele tem como viés, tem como ponto modal de referência buscar uma solução criada entre as partes quando elas não conseguem, pessoal, buscar um nível de equilíbrio nas suas relações. Então, nesse contexto, a formação necessária, a formação indeclinável da lide, também chamada de disputa, litígio ou conflito. No material de vocês, na página número 2, nós vamos encontrar um conceito de Canelucci acerca de lide. Ele diz o seguinte: lide é o conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. Repito, lide é o conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. Ou seja, as pessoas, dentro dessa relação de intersubjetividades,
elas não conseguiram, pessoal, entrar em uma zona de equilíbrio com os seus interesses. E aí é importante fazer uma distinção entre prestação e pretensão. A prestação, pessoal, vai envolver obrigações, vai envolver como objeto obrigações. Ah, bem, é verdade. O objeto, pessoal, que são essas obrigações, vão envolver obrigações de dar, fazer e não fazer. A pretensão, pessoal, é uma sistemática de resistência, em que uma das partes, pessoal, ela impõe pontualmente o interesse dela, em que ela entende ser por ela materialmente tutelado. Então, quando há uma situação em que o interesse de um entra em conflito com o outro, são formadas pretensões que são colidentes. Elas não conseguem entrar em harmonias uma com as outras. Nesse sentido, nós temos as pretensões. Então, envolver prestações envolve uma simbologia de equilíbrio, onde uma parte tem um direito e a outra parte tem o dever de cumprimento desse direito. E aí vem, pessoal, uma relação, inclusive, sinalagmática, tá? Que vai desaguar, por exemplo, nos contratos. Então, recapitulando, prestação envolve obrigações. E por obrigações, dá-nos a entender pontualmente que as partes elas entram em verdadeira sistemática de equilíbrio, onde ela reconhece o direito de um e o direito do outro. E ambos estabelecem um vínculo de direitos e de deveres. Na pretensão, não. Na pretensão não estabelece, pessoal, de forma ontológica, essa situação de equilíbrio. Na pretensão, nós temos categoricamente pessoas que uma tem o interesse sobre um direito material e se entende que foi violado em razão da outra atuação de outra pessoa. Pode ser decorrente de um contrato, pode ser decorrente de até mesmo de um ato jurídico em sentido estrito, mas pode também correr, pessoal, pontualmente de uma eventualidade. Por exemplo, nós podemos ter o fenômeno colisão veicular, que, como sabemos, é um caso fortuito, é um fato natural extraordinário. Então, em razão da colisão veicular, vão formar pretensões, vão formar, portanto, interesses que são, na sua base, conflitantes. Tudo bem, pessoal? Voltando aqui para o nosso material, foi colocar o seguinte, que a lide, mais uma vez, Cadelute, conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. Então, cada um vão estabelecer um vínculo de pretensões e essas pretensões, elas são colidentes, elas não são harmônicas, não formam prestações. Agora veja, pessoal, de forma correlata, tem que haver uma situação pontual que é o Estado estabelecendo uma zona de equilíbrio para dizer quem tem direito sobre algo ou quem não tem direito sobre algo. Ou até mesmo dizer que ambos têm direitos ou ambos não têm direitos. Então faz necessário pontualmente a existência de um terceiro sujeito nessa relação, que vai ser o Estado juiz, que vai estabelecer, pessoal, a solução desse conflito de interesses. Vai ser, portanto, a balança desse equilíbrio. Assim sendo, nasce a tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional, pessoal, é um viés indispensável para a justa solução dos conflitos de interesses humanos. O Poder Judiciário, portanto, nasce com uma expertise singular de agir de forma imparcial, de agir, pessoal, de forma justa. E aí nós pontuamos em sala de aula que o juiz ele sempre deve julgar com equidade. Deve julgar sempre com equidade, buscando a harmonia, buscando o equilíbrio. E aí tratamos pontualmente de um brocado jurídico secular, ou melhor, milenar, que é jus et as, boni et aec. Repito, jus et as, boni et aec. Direito é a arte técnica, as técnica, a arte do bom e do equitativo, aec. Deixa eu colocar aqui em latim, jus et as, boni et aec. Direito é a arte do bom e do equitativo. As significa técnica. As é técnica. As é técnica. Ou seja, pessoal, direito é uma técnica. Ela tem toda uma sistemática de instrumentos para viabilizar o que, gente? Um julgamento bom e equilibrado. É interessante observarmos que na própria evolução da ideia de justiça, partindo do pressuposto básico da antiguidade clássica,
e aí temos a Grécia e subsequentemente Roma, nós vimos que na Grécia havia uma preocupação filosófica no que tange à essência da justiça, enquanto que no plano romano havia uma preocupação mais clara à praxis, à prática. E por isso que nesse brocado, que é muito utilizado pontualmente pelos estudiosos, não tem a expressão justiça, tá, como objeto, porque já se entende que a justiça ela é boa, já se entende que a justiça, pessoal, ela é equilibrada. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Aliás, não posso dizer que é o motivo, mas é um dos motivos que representa a balança. A balança, pessoal, ela não vê pessoas, ela vê o peso do equilíbrio, do que é bom entre as partes. E é muitas das vezes comum num processo, pessoal, a parte tem direito, a outra parte também tem direito, mas o juiz, verificando a situação em concreto, julgando com equidade, acaba que ele vai inclinar sem desequilibrar a balança. Ele vai inclinar um olho de proteção para um sem gerar uma situação de desarmonia. Isso é uma técnica muito sagaz, não muitas das vezes, pessoal, bem interpretada, tá? Mas é a sistemática das relações humanas, tá ok? E, nesse sentido, é que surge, portanto, um brocardo mínimo dessas relações, né? Dentro das relações humanas, nós devemos buscar, pessoal, nunca prejudicar ninguém. É a chamada cláusula geral de nunca prejudicar, que é denominada neminem laedere. Neminem laedere, que é a cláusula geral de nunca prejudicar ninguém. Então, o preceito básico é você agir de forma boa, agir de forma equilibrada com as pessoas, mas sabendo que você não deve prejudicar o outro, sabendo que você não deve atuar em desequilíbrio com as relações humanas. E como vai ser a substância disso? É um comportamento honesto, que é chamado de honesti vivere. Honesti vivere. O honesti vivere vai ser, portanto, a base, o preceito básico de que essa relação equilibrada, boa para as partes, decorre de uma cláusula anterior que é eu e ele não agiremos para prejudicar um ao outro. Não iremos agir para prejudicar um ao outro, mas seremos pessoas na sua vida, na sua condução do seu dia a dia, honestas. Ser honesto é não usurpar aquilo que é do outro. Ser honesto é reconhecer que há algo que é meu, há algo que é dele, e eu não vou usurpar. A vida, a liberdade, o patrimônio, são situações em que importam na esfera de individualidade de cada um. Tudo bem, gente? E aí, subsequentemente, o que ocorre? Havendo, portanto, quebra desse equilíbrio ontológico, evidentemente vai formar o que, gente? Vai formar a lide. Então, a lide, pessoal, é um resultado de conflito. A lide é um resultado objetivo de conflito. As pessoas estão em lide, significa dizer que as pessoas têm pretensões que não conseguem se equilibrar. E aí vem a necessidade da tutela jurisdicional. Tudo bem, pessoal? Assim sendo, pessoal, como é que se inaugura essa tutela jurisdicional? Quem é que vai inaugurar, portanto, essa tutela jurisdicional? Pessoal, a regra é que quem inaugura a tutela jurisdicional é a parte que se sente lesada. A parte que se sente lesada é chamado de autor. Autor, pessoal, é a parte lesada da relação jurídica processual. Assim sendo, vamos buscar, agora eu peço-lhes que consultem o seu vademecum, que nós vamos ler pontualmente dispositivos essenciais para a compreensão da matéria. Vamos debruçar-nos com o artigo 312 do Código de Processo Civil, tá ok? Vamos nos debruçar do artigo 312 do CPC. Artigo 312 do CPC. Pessoal, nesse sentido, há alguma dúvida? Podemos prosseguir, turma? Alguma dúvida? Tudo bem? Podemos? Então tá bom. Beleza. Pessoal, lá no artigo 312, vamos lá, Samara, Augusto,
Tudo bem, né? O que mais? Tá ok, então, turma. Bem, pessoal, vamos ler o artigo 312. Professor, por que você não começou lá no artigo 1º? Porque o 312 vai dizer como é que forma o processo. Tá? O artigo 312, ele é que vai dizer como é que forma a relação jurídica processual. E, pessoal, quem forma a relação jurídica processual é quem se sente lesado. É quem se sente lesado. Então, o artigo 312 nos diz o seguinte: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os seus efeitos, mencionados no artigo 240, depois de que for validamente citado. Pessoal, o 312 ele fala pontualmente daquele que faz a formação do processo, aquele responsável pela formação do processo. E quem que forma o processo, pessoal? O autor. O autor é o responsável para formar o processo. Mas não significa dizer, pessoal, que o autor, mediante a petição inicial devidamente protocolada, é que vai se inaugurar a relação jurídica processual. Então, pessoal, como é que o autor forma a relação o processo? O autor forma o processo, gente, pelo protocolo da exordial, também chamada de petição inicial. Eu já vi numa prova de segunda fase, inicial, a expressão peça vestibular. Eu já vi também a expressão peça vestibular. Então, exordial, peça vestibular, petição inicial, é expressões sinônimas dentro da sistemática do Código de Processo Civil, tá? Dentro da sistemática do direito processual civil. Mas dentro da liturgia, da literatura do CPC, dentro do CPC, ele usa a expressão petição inicial. Petição inicial. A expressão utilizada pelo CPC é petição inicial. O CPC é a Lei 13.105 de 2015. Tá? O CPC é a Lei 13.105 de 2015. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Olha só. Então, vamos aqui. Vamos pontuar aspectos ontológicos. Quem é que forma o processo? É o autor mediante o protocolo da exordial. É o autor mediante o protocolo da exordial. O protocolo da peça vestibular. Ficou claro? Então, veja. Havendo o protocolo, havendo o respectivo início do serviço público judicial, aí eu posso falar pontualmente, pessoal, que há a formação do processo. E, pessoal, esse protocolo do processo da petição inicial, ela ocorre por meio do sistema do PJE ou físico. Sistema do PJE ou físico. Pessoal, existem outras formas de processo eletrônico, mas o que a gente vai firmar, que é o abrangente, inclusive é aquilo que o CNJ defende, que conduz a... Inclusive, eu não vou achar estranho haver um livro de processo civil que vai ser lançado em 2022, tá? Eu acho que o autor desse livro está na sua frente, vai falar de alguns aspectos do PJE, fazendo uma diferença entre os outros livros, tá? Então eu acho interessante um livro, mesmo que seja acadêmico, ele tratar pontualmente de aspectos do PJE, porque é a tendência. Aliás, pessoal, a educação ela ou é semipresencial, presencial ou à distância. E muitas faculdades adotam o sistema semipresencial, ou seja, uma educação que é tanto professor ali em sala de aula, como aqui também virtualmente com você. É a tendência mundial. Na minha faculdade foi assim. E olha que eu fiz faculdade há muito tempo. Então veja, é a tendência mundial isso, né? As fronteiras da educação mesmo estão se modernizando. Pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, então você viu que a formação do processo ocorre com o quê? Com o protocolo da exordial, com o protocolo da petição inicial, com o protocolo da peça vestibular. Agora veja,
Tem dois artigos pontuais que são muito cobrados em prova, que é o 238 e o 240 do CPC. O artigo 238 e o artigo 240 do CPC. Vamos lá, pessoal, vou pegar aqui meu vadimeco e viu que o bicho é um trambolhão, chega, tremeu aqui a tela. Vamos dar uma lida no artigo 238 e 240 do CPC. Vamos lá? Pessoal, artigo 238 e 240 do CPC. Vou colocar aqui logo na página pontual do slide, porque a partir do momento agora eu vou tratar com vocês de um aspecto bastante importante da disciplina, que é a formação da relação jurídica processual. Veja que a formação do processo, pessoal, é um assunto. E a formação do processo é feita pelo protocolo da exordial. Agora veja, a formação da relação jurídica processual, ela decorre essencialmente da citação válida do réu. A citação válida do réu, pessoal, é indispensável para que haja um contraditório e, subsequente, a ampla defesa. Então, não podemos deixar de lado. Deixa eu ver se eu tenho aqui no material. Eu acho que eu não coloquei para vocês aqui o gráfico da relação, mas eu posso colocar no outro material, que eu falo do autor e do réu, mas tudo bem. Bem, vamos aqui para o artigo 238. Vamos lá. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Olha que conceito perfeito. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado. Pessoal, o réu, nós falamos de um procedimento, processo de conhecimento. O executado, quando é um processo de execução. E o interessado é no âmbito da jurisdição voluntária. Então, pessoal, vamos colocar aqui no nosso chat. A jurisdição contenciosa, ela vai envolver, pessoal, autor e réu. E vai envolver, pessoal, interessados. Vai envolver autor e réu. E vai envolver, pessoal, interessados. Agora, na jurisdição voluntária, nós vamos encontrar, pessoal, interessados. Seja no polo ativo e passivo. Tá? Aliás, eu posso nem dizer isso, porque não há lide, né? Deixa aqui quietinho. Então, pessoal, existe jurisdição contenciosa, autor e réu, e aí nós temos, evidentemente, um polo ativo passivo ali, que vão entrar em lide, em conflito, e nós temos, pontualmente, gente, eu fiz um erro bem aqui, tá bem que eu observei. Na jurisdição contenciosa, nós temos, deixa eu ajeitar aqui, autor e réu e executados. Estou me retificando aqui com vocês, tá, gente? Isso acontece quando a mente pensa mais rápido do que o comando. Executados. Executados. E jurisdição voluntária é isso mesmo, gente. Interessados. Desconsiderar o outro, tá bom? Interessados. Então, pessoal, vamos aqui. Na jurisdição contenciosa, ou seja, quando há uma lide, há uma contenda, portanto, pretensões existidas, eu tenho autor e réu, exequente e executado. Então, pessoal, eu tenho ali na jurisdição contenciosa. Na voluntária, eu tenho somente interessados. Eu não tenho lide instituída. Eu não tenho um conflito de interesses. Então, como seria a jurisdição voluntária no sentido básico dos termos? Pessoal, a jurisdição voluntária, ela não tem como pressuposto básico a lide. Nada impede que dentro da jurisdição voluntária possa vir uma situação de desarmonia e seja formada uma relação contenciosa. Nada impede. Agora, na jurisdição voluntária, eu tenho o quê?
pessoas que se necessitam da tutela jurisdicional para resolver interesses privados. Aqui, pessoal, nós temos uma situação muito sui generis do Poder Judiciário, que ele atua a sua atuação como administrador de interesses privados. É uma situação sui generis, que o Poder Judiciário ele deságua a sua essencialidade de atuação para resolver conflitos de interesses. Então, vamos supor pontualmente uma situação de emancipação, ou até mesmo, pessoal, com duas partes estabelecem um acordo e querem que esse acordo receba uma verdadeira chancela do Poder Judiciário. Eles podem se fazer valer, pessoal, da jurisdição voluntária. A mesma essência é a interdição. Então, na jurisdição voluntária, a priori, nós não temos, pessoal, uma situação de contenda, de desarmonia. Nós temos, pelo contrário, pessoas em amplo interesse que estão em determinadas circunstâncias, estão em harmonia, não em desarmonia, mas que precisam do Poder Judiciário para fazer valer determinados atos e negócios jurídicos. É, em sua essencialidade, o Poder Judiciário atuando para dar efetividade de interesses privados. Tudo bem? Agora, na jurisdição contenciosa, não. É a situação em que um vizinho joga o lixo na outra casa, é de uma briga de trânsito, situações realmente conflituosas, tá? Um divórcio não consensual, né? Onde que as partes, ela inclusive tem uma situação em que uma entra em atrito com o outro, e aí, infelizmente, vão se valer do Poder Judiciário para resolver seus interesses, tá bom? Então, pessoal, recapitulando aqui ao artigo 238. O 238 diz o seguinte, pessoal: a citação é o ato pelo qual são convocados o réu e o executado. O réu executado é em jurisdição contenciosa ou o interessado é em jurisdição voluntária, para integrar a relação processual. Então vamos aqui. No que tange a relação jurídica processual, é através da citação válida. Nós vamos ler daqui a pouco o artigo 240. Citação válida é que é formada, pessoal, a relação jurídica processual. Então veja, a formação do processo é o protocolo da inicial, que pode ser eletrônico pelo sistema do PJE ou pode ser físico, tá? Contemporaneamente, na maioria das capitais, ou melhor, nas capitais brasileiras em gerais, o procedimento, como regra, é sempre o protocolo eletrônico, tá, gente? E, em contrapartida, na relação jurídica processual, para ela se formar, é indispensável a citação válida. Então, eu tenho o autor, eu tenho o juiz. A relação entre autor e juiz, ela inicia-se com o protocolo formando o processo. Mas chamar de processo, em relação jurídica processual, eu não posso falar, porque está faltando um integrante, que é o réu. Então, eu só posso falar de relação jurídica processual se tiver autor, juiz e réu. Eu não posso falar de relação jurídica processual quando eu tenho só autor e juiz. Tudo bem? Pessoal, vamos para o 240 entender como é que permeia-se a concretude dessa relação jurídica processual. Inclusive é citado no artigo 312. Vamos lá, 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz competente, induz litispendência em toda litigiosa coisa e constitui em mora o devedor. Isso significa, traduzindo os termos, que eu só posso falar de relação jurídica processual com a citação válida. Mas fique ligado. Vamos agora ler, pessoal, pontualmente o artigo 2º do Código de Processo Civil Brasileiro. Esse artigo aí está na prova, viu? Está na prova. Aliás, a nossa avaliação, pessoal, é uma avaliação diferida. Vão ser atividades. Vai ser uma avaliação bem diferida. Então, o artigo 2º do CPC. No artigo 2º do CPC, pessoal, vai informar que eu só posso, como magistrado, atuar se tiver o que, gente? A provocação da tutela. Eu, como autor, eu só posso formar um processo se eu protocolar a inicial. Eu, como réu,
Eu só posso fazer parte de uma relação jurídica processual se eu tiver citação válida. Ficou claro? Então, o juiz, ele só vai atuar por meio de provocação. O autor só vai ser o formador do processo quando ele protocola inicial. E o réu só vai estabelecer a concretude do triângulo que forma a relação jurídica processual se ele for citado validamente. Mais à frente, nós iremos analisar todos os pormenores da citação válida. Litispendência, coisa julgada, te acalma que é comigo essa matéria, tá bom? Fique tranquilo que você vai entender categoricamente. Pessoal, artigo 2º do CPC, vamos dar uma lida? Artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então veja, pessoal, aqui nós temos um princípio fundante. Nós temos a orientação clara de que o juiz, ele não fica olhando a televisão para formar um processo. Eu quero processar esse cara bem aqui. Eu vou julgar esse cara bem aqui. Não existe isso. A regra é que o juiz seja provocado por meio do protocolo da petição inicial. E aí ele vai fazer o despacho citatório. Agora, pessoal, nós temos situações em que há o chamado contraditório diferido. Repito, há situações pontuais em que não há o início da concretude tradicional ou clássica da relação jurídica processual, que é por intermédio da citação válida. Há situações pontuais, inclusive taxativas no CPC, em que há o chamado contraditório diferido. Há o chamado contraditório diferido. Contraditório diferido. E o que é o contraditório diferido? Pessoal, o contraditório diferido, ele vai permear situações em que não há ainda a relação processual por meio da citação válida, mas essa citação válida, para permitir o contraditório, ele é feito, pessoal, a posteriori, para frente. Como é que é isso, Salomão? Olha aqui, meus amigos. O contraditório deferido, primeiro temos que ter em mente que toda relação jurídico-processual válida tem que ter contraditório. Aliás, pessoal, está dentro e inserido como um princípio processual com profundo assento constitucional. Está lá no capítulo próprio de Direitos e Garantias Fundamentais. Então, pessoal, nesse contexto, eu não posso me furtar de observar o chamado due process of law, o devido processo legal. No devido processo legal, eu tenho o contraditório e a ampla defesa. E eu posso também inserir também no devido processo legal, pessoal, a celeridade processual, mas com base em um critério de razoabilidade. Então, o contraditório, que forma a chamada contradita, significa dizer a possibilidade da outra parte se defender mediante uma acusação, mediante uma suposta situação em que ele descumpriu um dever originário. Então, o contraditório é indispensável para o processo. Só que o CPC, em razão de certas peculiaridades, ele admite que o chamamento do réu para se defender, consagrando o contraditório, seja para frente, seja a posteriori. E isso está estampado no artigo 9 do CPC. A jurisprudência, a doutrina pessoal nesse sentido, ela é bem tranquila em reconhecer a constitucionalidade do contraditório diferido, ok? Inclusive, quando há situações de tutela provisória, a sua concessão, o juiz julga com base, pessoal, em critérios de certeza quanto à violação de um direito, bem como a probabilidade, pessoal, de essa lesão desse direito, né, se não tiver uma imediata intervenção por parte do juiz, ocasionar uma lesão ainda pior para o indivíduo. É por isso que você pode encontrar em determinadas petições o chamado pedido inaudito altera a parte. Bem, para nós analisarmos pontualmente e compreendermos melhor esse contraditório diferido, nós temos que ler o artigo 9º. E você vai ver que no artigo 9º diz que a regra é ter contraditório, mas só que cabe exceções. Vamos aqui no artigo 9º, pessoal. A regra sempre é o contraditório.
Aliás, pessoal, uma das principais magias, uma das principais importâncias do CPC é o contraditório. É o Código de Processo Civil do Contraditório. É o Código de Processo Civil do Contraditório. Por isso que a exceção ela tem que ser bem clara e o CPC deixa isso aí de forma indiscutível. Vamos ler, portanto, pessoal, o artigo 9º do CPC. Olha o que diz. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Isso é o contraditório. Eu não posso, por exemplo, como magistrado, proferir uma decisão em que eu não observe, pessoal, a outra parte daquilo que ela entende que seu direito, que entende que houve de violação não de um direito. Então, é indispensável o contraditório na relação jurídica processual. Só que o mesmo dispositivo, no parágrafo único, ele vai nos remeter a exceções. O disposto no caput não se aplica. Olha só, inciso 1, tutela provisória de urgência. 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas nos artigos 311, incisos 2 e 3. E 3. A decisão prevista no artigo 701. Pessoal, eu vou entrar em um exemplo bem clássico, inclusive em outros livros já há esse tipo de exemplo de citação. Vamos supor pontualmente, pessoal, uma situação em que um determinado indivíduo, que ele é consumidor, né, dentro de um contrato de prestação de serviço de plano de saúde, e o próprio plano de saúde nega determinado procedimento cirúrgico. Verifica-se pontualmente que é um consumidor adimplente, mas por motivos outrem, o plano de saúde nega aquele atendimento pontual, sendo que o indivíduo está em situação de vida e morte. Ele é um consumidor pontual quanto às suas obrigações financeiras, paga de forma regular todo o serviço de plano de saúde, mas por um motivo não muito razoável, o fornecedor, o prestador de serviço de plano de saúde, nega o serviço de saúde para ele. O que pode ser feito, pessoal? O pessoal é passível, claramente, de ser permitido que seja concedida uma tutela de urgência, para que ele possa ter um atendimento médico cirúrgico, senão ele vai morrer, pô. Então, nesse caso, é recomendado, pessoal, que não haja citação prévia para que o plano de saúde venha aqui dizer, por A mais B, do porquê que ele não houve a concessão, portanto, da cirurgia. Então, é indispensável nós termos em mente que tem situações e situações que nos remetem à necessidade de uma emergencialidade em prol de uma vida, em prol, inclusive, de um patrimônio. Isso não é um caso específico com a saúde. E existem inúmeros casos. Agora, pessoal, isso são situações pontuais, porque a regra, ou seja, eu, legalmente falando, 99% dos casos tem que ter contraditório. E eu creio que na apostila de vocês eu coloquei para vocês um pouco das orientações do que é o contraditório diferido. Pessoal, feito tais expoentes, volta para a tua apostila, para aquela página inicial que a gente havia tratado com vocês. Vamos aqui. Eu tô olhando aqui para a hora, já são 8h58, né? Passa rápido, né, gente? A aula é um negócio muito rápido. Aliás, quando a aula tá boa, né? Eu não sei, deixa eu fazer essa pergunta aqui para vocês. E aí, pessoal, vocês estão... Eu tô gostando de estar me servindo. Aliás, eu adoro o que eu faço. Eu acho que o professor, de outros profissionais, é um dos atos mais humanos, que é dividir o que você tem de melhor. Tá boa. O pessoal aqui tá... Augusto, diz aí, Augusto. Porque pra mim passou muito rápido, não vou mentir pra você não. Pessoal, lá no slide, na página número 2, slide 3 na página 2, eu trago um conceito para vocês aqui de processo. Vamos lá? Estão me acompanhando? Então vamos lá. Está ótimo, está muito bom. Ixi, tá show, professor. Opa! Essa internet aqui... Ah, ainda tem mais ainda aí. Pô, que legal, fico feliz. Eu gosto de compartilhar o que eu sei. Meus amigos,
vamos aqui, ó. Lá na página 2 do slide 3, tem um conceito meu. Eu até peço venha para vocês, que eu botei um ar craseado aí, que não tem nada a ver, tá? Mas vamos lá. É um erro de português gramatical, mas que não vai mitigar aqui o conhecimento aqui embutido. Olha o que diz aqui. Processo judicial ou judicional é o conteúdo. Veja que essa qualificação de conteúdo e forma, eu gosto muito do Elpidio Donizete, né? E tem inclusive uma pós-graduação bastante interessante. Ele faz essa diferença entre conteúdo e forma. Eu gostei muito dessa linguagem que ele utiliza. Olha o que ele diz, é o seguinte. Aliás, isso aqui são minhas palavras, né? Mas inspiradas nele e Humberto Teodoro Júnior. Bem, o que é o processo judicial? É o instrumento da jurisdição. Deixa eu colocar mais perto aqui na câmera. É o instrumento da jurisdição e garantia constitucional inafastável. Veja, pessoal, que o processo ele é um veículo. Muito bom. Obrigado, Juan. O processo é um veículo, é um instrumento. Vocês lembram, minha memória não é falha, vocês lembram que na sala de aula eu coloquei no canto esquerdo, bem em cima, uma estrada, fiz assim uma estrada, fiz um carrinho e coloquei uma pessoa pilotando. Vocês lembram? Pessoal, essa estrada, eu quero que vocês entendam como procedimento. O pessoal lembra, tá vendo? Eu quero que vocês entendam que essa estrada é o procedimento. Essa estrada é o procedimento. O carro é o processo. O carro é o processo. E quem pilota o carro, pessoal, é o juiz. Perceba categoricamente que o juiz ele pode acelerar o carro, frear o carro ou até parar o carro. Mas quem são os passageiros desse carro, gente? É o autor e o réu. Então, quem é que vai fazer a condução de todo o processo? Através do impulso oficial. É o juiz. Então, o impulso oficial, pessoal, ele pode ser de ofício ou provocado pelas partes. Ele pode ser de ofício ou provocado pelas partes. Vou te dar um exemplo aqui de um processo. Eu tenho um processo contra um banco e meu cliente, ele pagou o financiamento do carro, pagava atrasado, mas pagava. E ele pagava juros, multa e tudo. Dentro dos termos do artigo 404 do Código Civil. Tá? Quem tiver curiosidade de dar uma olhada nesse artigo, é bastante peculiar. Inclusive fala dos honorários advocatícios. Tá? Contratuais que quem acaba arcando é a própria parte. Vou colocar aqui o artigo. Artigo 404 do Código Civil. Tá? Lei 10.406 de 2002. Pois bem, e aí o que acontece, pessoal? Estava em processo já de execução, né, porque temos o título executivo extrajudicial, contrato assinado, dos testemunhos, etc. E aí já estava em execução. E aí o juiz mandou busca e apreensão, uma série de procedimentos que, né? Enfim, aí o que acontece pontualmente? Nós ali apresentamos que o carro estava sendo pago, mas atrasado, mas estava sendo pago. E aí o juiz ele ficou em stand-by, ele relevou. E o banco insistiu novamente, e aí o que aconteceu? Aí a única solução que nós tivemos foi assim, olha cara, agora faz o acordo. E ele fez um acordo com o banco, tá? Com o banco X, que não vem o caso. E nesse sentido, quando foi feito o acordo, o juiz de início ele interpretou que o fato do acordo dirimia qualquer dúvidas quanto à relação jurídica processual. Pessoal, um processo envolve uma série de elementos. Eu posso muito bem estabelecer um acordo, né? Eu como autor, como réu, posso firmar um acordo para dirimir uma parte da minha lide. Mas a outra parte eu mantenho ainda em segmento. O que foi dirimido ali? Os danos materiais, que eram os juros, a multa, os honorários advocatícios, enfim, o valor mesmo nominal da dívida. Ou seja, foi composto um acordo em relação ao aspecto patrimonial, em que o meu cliente concordou, cara, eu estou errado, eu estou devendo, e vou fazer aqui um acordo com vocês e vou dividir aqui e parcelar. E foi o que aconteceu. E aí pagou. Mas não houve o acordo contra os danos morais. Tanto é que na petição que me foi me mandada lá do escritório, lá da empresa, escritório contratado, eu alterei a petição e coloquei, que a parte, meu cliente, né, o executado,
ele não concorda, ele não concorda com o âmbito do acordo, a admissão do dano moral. E o banco também não questionou isso aí também não. Aí, entramos denositado no procedimento. Só que o que acontece, pessoal? O juiz mandou arquivar o processo. E eu tinha entrado, depois da sentença, com os embargos de declaração. Porque não foi isso que foi acordado. Não foi isso que foi acordado. Então eu posso ter numa relação processual uma composição de interesse, né, ter uma pretensão, que é a briga, mas eu posso ter uma composição em relação ao quê, gente? Em relação ao dano material. Mas não significa dizer que eu entrei em acordo com a outra parte com tudo. Não. Eu entrei em composição quanto ao que? O dano material. Mas não significa dizer que eu entrei perante o dano moral. Nesse sentido, pessoal, nós temos que ter muito cuidado quando há a formação do processo e quanto à questão dos pedidos. Tá? Então, nesse contexto de consequência, pessoal, contraditório diferido, artigo 312. Agora vamos dar uma lida pontual no artigo 318, no artigo 318 e 319. Para você ficar bem claro aquilo que eu estou te falando, para não ficar a Delavi voando. Olha só, artigo 318 e artigo 319 do CPC. Senão fica a Delavi, né? Ficar solto. Eu não gosto. Tudo que eu falo eu gosto de me basear. Eu gosto de ficar. É muito achismo. Olha só, 318. Aplica-se a todas as casas o procedimento comum. Qual é, portanto, a formação? Houve aqui um problema tentando reconectar o áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Teve uma falha aqui de áudio. Neste momento, você é a única pessoa na conferência. Você não está mais mudo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou reconectar.